Olá, começamos agora mais um Câmara Rio Debate. A conversa de hoje é sobre os avanços da Mpox. O Rio de Janeiro já registra mais de 3.000 notificações. Esse número corresponde ao período de 2022 até hoje. Para conversar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio Andréa Cabral, infectologista do Hospital Universitário Pedro Ernesto, ligado à UERJ. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu recebo também o Renato Coni. Ele é subsecretário de Promoção e Atenção Primária e Vigilância em Saúde. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Antes de dar início à nossa conversa, vamos acompanhar uma reportagem com algumas informações sobre o assunto. Antes conhecida como varíola dos macacos, a Mpox é uma doença viral caracterizada por erupções cutâneas que geralmente se concentram no rosto, nas palmas das mãos e nas solas dos pés. As principais formas de transmissão da Mpox são o contato direto com lesões de pele de pessoas infectadas, através de objetos contaminados como roupas de cama, toalhas ou utensílios e também pelo contato com animais silvestres, como roedores, que podem ser portadores do vírus. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o Rio está entre as capitais do país com maior número de casos de Mpox. Perde apenas para São Paulo. Os locais com maior incidência da doença são na Zona Sul, Barra da Tijuca, Jacarepaguá e Centro. Desde 2022 até setembro de 2024, foram registradas 3.800 notificações de transmissão da Mpox na cidade. Desse total, 1.266 casos foram confirmados. Na maioria dos casos, a doença passa com o tempo, mas pode evoluir para situações mais graves em pessoas com baixa imunidade. Existe vacina, é vacina que ainda não é acessível para todos nós. Tivemos um pouco de doses aqui no Brasil que foram focadas em populações mais vulneráveis à infecção e agora a gente aguarda as novas determinações do Ministério da Saúde. Bom, André, eu queria começar com você justamente para a gente analisar esse conceito, né? Não é uma doença nova, e sim uma condição nova, é isso? Como é que é isso? Exato. A doença ela é endêmica na África. O vírus ele foi descoberto em 1958 em primatas não humanos. Então, daí vem o primeiro nome, que é monkeypox. Porém, hoje a gente assumiu o nome de Mpox para tirar um pouco esse caráter que a doença tem originado dos macacos. É uma condição nova, não é uma doença nova, e ela ganhou importância enquanto em 2022 a doença ela atingiu a Europa e os outros continentes. Bom, como é que a gente consegue, Renato, trabalhar essa emergência global da Mpox? Primeira coisa que a gente precisa nos serviços públicos, independente do nível, né, no governo federal, estadual e municipal, é ter uma vigilância ativa sobre os casos dessa doença. Então, logo que apareceram os primeiros casos, como o André disse, se espalhando pela Europa e também nos Estados Unidos, alarmou os nossos serviços de vigilância para que a gente identificasse mais precocemente casos nas cidades do Brasil. O Rio de Janeiro, por ser uma grande metrópole e porta de entrada para um grande volume de pessoas que visitam o Brasil, acaba sendo uma cidade que é logo exposta à introdução dessas novas doenças, dessas novas circulações de vírus ou de outros patógenos. Então, como você falou, desde 2022 a gente vem monitorando, já foram mais de 3.000, foram quase 4.000 notificações, ou seja, quase 4.000 suspeitas da doença, com 1.200 confirmações. A gente tira uma amostra da lesão, envia para o laboratório central e o laboratório central procura o vírus e aí nos confirma ou descarta o diagnóstico. E é exatamente essa a intenção da Organização Mundial da Saúde quando ela declara a emergência em Mpox. E o Ministério da Saúde também declara essa emergência. Para quê? Para que a gente tenha uma resposta organizada em relação à vigilância do vírus, diagnóstico do vírus e as possibilidades, né, de prevenção e também os ensaios em tratamento. Bom,
Andréia, como é que estão os avanços, né? A Organização Mundial da Saúde, ela autoriza a distribuição das vacinas para os países considerados mais emergenciais, né? Eu queria que você falasse sobre os efeitos dessa atitude de uma forma geral. Ela organiza toda a resposta, né? Porque para a gente controlar a doença não é só com a vacina. A gente precisa também de orientações, de diagnóstico precoce, o mais precoce possível, para que esse paciente fique em isolamento, que é justamente o fato dele não ficar circulando e as pessoas não terem contato, né, com essas lesões, que vai fazer também com que a gente contenha, né, a doença. E a vacina, assim como a possibilidade de tratamento, hoje estão sendo realizados os ensaios na Fiocruz, né? O governo ele importou algumas vacinas em 2022 em caráter emergencial, mas nunca teve uma intenção de fazer uma vacinação em massa, e sim focada nos grupos mais vulneráveis. Essa é a primeira na lista de pré-qualificação, né? Sim. E qual que é a intenção da vacina hoje? Para os grupos mais vulneráveis a fazer doença grave, porque a gente tem que entender que a grande maioria das pessoas que vai adquirir o Mpox vai ter uma doença autolimitada, que vai durar aí de 2 a 4 semanas e vai ficar tudo bem. Porém, vai ter um grupo de pessoas mais vulneráveis, como os pacientes portadores do vírus HIV e também algumas outras imunodeficiências que podem evoluir com uma doença mais grave. Então, inicialmente, a estratégia do Ministério foi vacinar esse grupo, os portadores, né, de HIV e alguns pacientes imunossuprimidos. Renato, como é que está a nossa rede de apoio? Ou seja, o Rio de Janeiro, como você disse numa resposta anterior, é uma porta de entrada considerável, né? A gente está preparado para monitorar esses casos? Como é que a gente está lidando com isso? Foi muito importante treinar as equipes para a identificação dos sinais suspeitos da doença. Bom, sempre que acontece a introdução de uma nova apresentação de doença numa cidade ou num sistema, a gente precisa treinar as equipes para que elas saibam quais são os sintomas mais prevalentes, identifique, faça o diagnóstico diferencial, solicite os exames complementares que são necessários e conduza o caso da melhor forma possível. O Rio de Janeiro hoje tem 240 unidades de atenção primária, Clínica da Família e Centro Municipal de Saúde, com 1.300 equipes de saúde da família. Então, 1.300 médicos, 1.300 enfermeiros que atendem a maior parte das condições de saúde da população. Então, a gente teve que treinar toda essa rede para que eles pudessem identificar precocemente os sintomas, e é essa rede que fez essa quantidade grande de notificações. É claro que tem notificações de UPA, de hospitais, etc., mas o grande volume é identificado na atenção primária. E quais são esses sinais suspeitos e de que forma a população pode buscar ajuda? Os sinais, eles não são extremamente específicos para a Mpox, mas as pessoas que tenham febre, que tenham rash cutâneo, né, que fiquem com a pele avermelhada, ou que tenham lesões de pele, que tenham aumento dos linfonodos, né, as ínguas, principalmente na região inguinal, na região da virilha, podem procurar a unidade de saúde porque são sintomas suspeitos para a Mpox. O médico ou o enfermeiro vai proceder com a coleta do material, vai mandar esse material para o laboratório e a gente vai conseguir definir se é ou não infecção pela Mpox. Andréia, como é que a gente consegue se proteger? De que forma existe a prevenção e também como que é essa transmissão? A principal forma de transmissão, a principal forma de prevenção é a gente evitar o contato com uma pessoa doente ou com as lesões, né? Então, faz parte para o paciente que tem o diagnóstico de Mpox, ele fazer o isolamento, né? E se ele tiver que sair de casa, do isolamento, ele sair com todas as lesões cobertas. Para a pessoa que teve contato ou precisa estar de alguma forma em contato com esse paciente, ele deve usar máscaras, evitar o contato com lesão, usar luvas, às vezes até um capote. Mas a principal forma de prevenção hoje ainda é você evitar o contato com a pessoa doente. E existe a transmissão pela pele, né? Sim. E também a sexual. Isso. Então, hoje a gente fala muito dessa transmissão por contato. Seja ele o contato sexual, seja o contato com as lesões ou seja contato com as gotículas. E quais são esses estágios que você consegue determinar no caso da doença?
Olha só, o paciente pode transmitir a doença em todo o estágio, desde o pródromo, né, como o colega falou, desde quando inicia a febre, né, a mialgia, até o desaparecimento total das lesões. Então, é importante falar sobre isso, que o paciente precisa ficar em isolamento até que todas as lesões se cicatrizem. Renato, de que forma a gente consegue traçar os efeitos da Mpox no setor da saúde em relação aos outros estados? Por exemplo, o Rio de Janeiro, ele apresenta maior índice de alerta ou não? Quais são as regiões que mais preocupam? Hoje no Brasil, o Rio de Janeiro e São Paulo concentram a maior parte dos casos. Em números absolutos, isso sempre vai acontecer devido às condições, às características dessas duas cidades. São duas metrópoles, são as duas maiores cidades do Brasil, com uma população que São Paulo tem mais que o dobro que a nossa população e nós temos mais que o dobro que a próxima cidade. Então, é natural que o Rio concentre o maior, ou o segundo maior número de casos, mas quando a gente olha semana a semana, e esses dados estão publicizados na nossa plataforma de epidemiologia, o EpiRio, a gente tem menos do que 10 casos por semana ainda no município do Rio. Então, ainda é uma condição muito controlada, a gente ainda não tem uma circulação importante do monkeypox vírus na nossa comunidade, mas é importante que a gente mantenha assim, né? É importante, então, seguir as orientações que a Andréia trouxe de isolamento de quem está infectado, para que a doença fique realmente limitada a esse paciente e ela não se espalhe para outras pessoas que poderiam ter contato com ele. Andréia, eu queria que a gente pudesse levar para o nosso telespectador o nível de preocupação que a gente deve ter, né? Ou seja, no país já aconteceram 16 mortes, né? Exato. A gente tem uma situação no Brasil hoje bastante controlada, tá? Já aconteceram 16 mortes. A última morte foi em abril do ano passado. Então, é importante enfatizar que desde abril do ano passado a gente não tem mortes. A gente tem hoje mais de 700 casos notificados, né, como suspeitos ou também confirmados. Mas a gente não tem ainda no Brasil circulando a variante nova e também não temos óbitos desde o ano passado. Renato, quais são os cuidados com as lesões? Só vou complementar que essa preocupação da OMS com essa nova variante, ela é a que trouxe esse maior nível de alerta para o mundo inteiro. Então, teve um caso na Suécia com essa nova variante, ou seja, ela saiu ali da África subsaariana, onde ela estava concentrada. Tem um outro caso no Sudeste Asiático. E como ela apresentou, principalmente em Uganda, uma maior letalidade, isso trouxe maior preocupação para o mundo como um todo, até porque há um rescaldo ainda da pandemia da Covid, em que a gente teve que ser muito colaborativo com os outros países nessa rede global de vigilância, né? E ainda é uma oportunidade de conter, porque esse caso da Suécia estava ligada a uma visita em uma região endêmica na África. Ou seja, a gente ainda está tendo casos ligados à região endêmica para essa nova variante, né? Então, ainda é uma oportunidade de realmente você se prevenir e preparar. Essa rede de vigilância global, né, e os novos marcos sanitários globais, do qual o Brasil é um participante ativo na Organização Mundial de Saúde, é um avanço, é um legado desse período triste da pandemia de Covid-19, mas que vai ficar para sempre. Bom, né? A pergunta que eu passei então para o Renato, eu vou com você, sobre os cuidados com as lesões. Sim, então, para o paciente infectado, né, o principal é o cuidado com as lesões. Então, essas lesões, elas têm que se manter limpas. A gente pode usar água e sabão. As roupas, elas devem ser lavadas com água e sabão e também com hipoclorito, né, a nossa famosa água sanitária, que todo mundo conhece. Não precisa jogar a roupa fora. E a gente precisa separar os utensílios desse paciente que está com Mpox. Então, tem que ter o talher separado, a roupa separada e também lavar de forma separada. A gente já falou sobre vacinação, mas tem medicamento, né? Ou seja, avançamos? Exato. A gente tem uma medicação em estudo, né, na Fiocruz. Hoje, esse estudo ele está até aceitando voluntários. Se você é um paciente que tem Mpox e deseja participar desse estudo com a medicação que chama Tecovirimat, você deve agendar, né, no Instituto Nacional de Infectologia, que é no INE, para gerar respostas em relação ao tratamento do Mpox. Renato, o vírus já é diferente do que circulava antes?
Já existem pelo menos duas formas principais, chamadas de clado 1 e clado 2. No Brasil, apenas a original está circulando. Andréia, as pessoas com menos de 15 anos estão sendo mais acometidas ou não? Então, hoje o perfil, 85% são homens, né? A gente teve algumas crianças acometidas e alguns adolescentes, sim, mas a grande maioria são homens em idade adulta. Uhum. Isso pode trazer que tipo de conclusão diante de um quadro como esse, Renato? Que a gente precisa ficar bem atento a que padrão de exposição aumenta o risco de contaminação. Andréia, é correto falar que lembra a varíola do passado? Então, os dois vírus fazem parte do mesmo gênero, né? Eles se parecem em algumas situações, mas é importante a gente ligar porque eles vão ter a mesma forma de prevenção, né? Vai falar um pouquinho para a gente sobre o tratamento e, principalmente, também dar uma origem em relação à vacina. Renato, quais são as ações que vocês estão desempenhando? Ou seja, qual que é a prioridade para esse estágio da doença? Nossa prioridade é manter uma boa vigilância e uma boa comunicação com a população. Então, a gente tem equipes de vigilância no Rio de Janeiro como um todo, buscando, inclusive, dentro dos prontuários, né, sinais que possam sugerir casos de mpox. Então, é a gente identificar muito rápido se a doença está ou não fugindo dos nossos limiares superiores dos nossos controles e treinar as equipes para a identificação precoce dos sintomas de mpox. Andréia, qual que é a suspeita de transmissão mais facilitada? A via respiratória, por exemplo, ou não? O que você traria de atenção máxima? A atenção máxima, eu acho que é o contato. É o contato, às vezes, um pouquinho mais prolongado aí com essa lesão. E o que fica é que a gente precisa suspeitar precocemente para que a gente possa fazer o isolamento precoce e também fazer a confirmação diagnóstica. Existe algum grupo mais protegido? Ou seja, muito se falou de quem foi vacinado pela varíola, né, que tem mais de 50, estaria mais protegido. Isso é verdade? Olha, de certa forma a gente observou isso sim, e pode ter uma certa proteção cruzada sim, mas ainda a gente precisa de estudo para afirmar. Como eu disse, o vírus ele não muda muito, né? Então pode ser que exista uma certa proteção cruzada sim. Como é que a gente pode ter de expectativa, Renato, sobre a vacina? A gente sabe que existem prioridades, né? E ela vai obedecer justamente grupos prioritários, mas muita gente fica pensando, né? Ou seja, quando chega, como que a gente se protege? Nós ainda não temos notícias de quando que a vacina vai chegar em ampla escala, em larga escala para toda a população. O Ministério da Saúde tem sido bastante cobrado em relação à oportunização de diversas vacinas, inclusive da dengue, que mais recentemente foi ofertada para a população. Mas a expectativa é alta, né? É óbvio que existe a necessidade de produção em larga escala, a capacidade dos laboratórios de entregar, mas eu tenho boa expectativa de que o Ministério está trabalhando, está fazendo os estudos necessários para fazer a licitação, adquirir. Bom, infelizmente o nosso tempo terminou, mas a gente gostaria de uma mensagem final de vocês, começando com a Andréia. Enquanto a vacina não chega, o que a gente deve fazer? Ficar bem atento, né, aos sinais e sintomas e ao menor sinal, né, que você possa ter ou que você teve contato com as lesões, realmente fazer o isolamento, procurar, né, um laboratório especializado tanto da rede pública quanto da rede privada para fazer o isolamento do vírus, né, fazer a pesquisa do vírus e cuidar das lesões. Renato. Conseguir mostrar para a população a importância de se manter alerta, de identificar precocemente os sintomas. Então, se você está com sintoma, está com febre, íngua, rache, né, vermelhidão na pele, procure uma das nossas unidades de saúde. São 240 unidades no Rio de Janeiro inteiro que a gente vai saber te ajudar, diminuir sua preocupação e conduzir o caso corretamente. Bom, muito obrigado por todas essas informações que são muito importantes nesse momento, né, nesse período que a gente fica curioso, né? Obrigado pela participação. O Câmara Rio Debate fica por aqui. Assista a nossa programação pelo canal 10.3 da TV Aberta e também pela internet. Até o próximo programa. Tchau.